Então, vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Nós sempre quisemos fazer cinema. É uma ideia nossa dos melhores do mundo, uma ideia a longo prazo, né? Então, ao lado do teatro, a gente sempre quis ter assim também uma coisa audiovisual que levasse a imagem do grupo para mais pessoas, para fora do país. O Giovanni produziu um roteiro a partir de conversas que o grupo tem nos bastidores, no camarim. Me apresentou esse roteiro, eu achei meio maluco, mas somos amigos e eu acho que nessa área de cinema, teatro, a gente tem que ser um pouco doido também. E achei aquilo muito ambicioso, mas falei, vamos embora, vamos fazer o projeto que no máximo a gente vai levar um não. Esse roteiro ficou 1 ano guardado, até que surgiu o edital do Polo de Cinema, né? A gente inscreveu, nós ganhamos o edital e com o dinheiro a gente fez o filme, né? Quando a gente soube da notícia, eu fiquei meio assim, não sabia se comemorava, se ficava triste, porque sabia que ia ser um filme trabalhoso, mas felizmente assim, houve um esforço coletivo com o objetivo de executar esse filme da forma como que ele foi proposto, né? O nome do filme é Submarino Atômico Nuclear, que é essa sigla, Khrushchev. Aqui está escrito Khrushchev e aqui a sigla de Submarino Atômico Nuclear. Mas a gente colocou a Espera da Morte para fazer uma brincadeira com as traduções equivocadas da Sessão da Tarde, do SBT. E ficou bem legal. Tão interessante quanto fazer parte do elenco foi participar da construção do submarino. Foram uns 2 meses de pesquisa para a gente começar a construção do submarino. Foi uma situação de trabalho assim, muito intensa, né? A gente ficou trabalhando 50 dias, uma equipe de mais ou menos 12 pessoas. Todo mundo meteu a mão na massa. Aí a gente iniciou o projeto pelo um túnel, né? A gente calandrou as colunas do submarino e isso era o eixo central da cenografia. Enquanto os marceneiros trabalhavam nas divisórias do submarino, os serralheiros iam separando esse material, a gente ia catalogando eles para ver a maneira que esse material poderia se tornar mais verossímil mesmo. Quando a gente pensou no cenário, tinha uma preocupação de ter o espaço de trabalho, mas ao mesmo tempo não perder a sensação de claustrofobia que se tem quando você está dentro de um submarino. Com poucos recursos, nós conseguimos construir fielmente um submarino russo. O recurso que a gente encontrou e que eu acho que coube muito bem para a situação foi procurar sucatas, né? Então, e remontar as sucatas, reaproveitar a linguagem delas, que já é um material que já é rico em detalhe, que pintado já poderia trazer uma imagem mais realista para o maquinário do submarino. E a gente foi visitando ferro-velhos e fazendo coletas com caminhões, todo tipo de equipamento. Opa! Nós fomos a um cemitério de ônibus, onde pegamos um caminhão inteiro de sucata. Fomos em ferro velho, que eu acho que tem gente que nem acredita que exista. Então nós levamos para o Polo de Cinema mais de 6 caminhões só de sucata. O Giovanni conseguia um objeto, o Linhos conseguia outro, o Pipo trazia uma coisa. Foi muito importante a participação do Helder também. Oi? O Helder chegou com uns adesivos, umas nomenclaturas, uns textos em russo, que deu um acabamento mais realista, a gente se aprofundou mais. Então foi todo mundo fornecendo à produção objetos maravilhosos que permitiram a produção de um cenário muito realista.
muito interessante fazer o storyboard do filme, que foi o primeiro que eu fiz. Mas como eu tenho uma experiência com história em quadrinhos e uma noção da arte sequencial, que é como se chama os quadrinhos, foi feito da maneira que se produz em história em quadrinhos. Primeiro um esboço, depois eu colori e dei os efeitos do computador. Ação. Pá. 2, tá, ok. Atenção, então vamos lá. Bom, o figurino da Espera da Morte foi um figurino bem elaborado. A gente fez uma pesquisa intensa dos uniformes russos, uma pesquisa da Marinha Russa. Fomos correr atrás de tecido, né, que melhor se encaixasse, que desse o peso, o caimento de cada figurino, cada símbolo que foi usado, cada emblema foi confeccionado exclusivamente. Uma parte que deu muito trabalho, que parece simples, que é o figurino listradinho dos marinheiros, porque tinha que ser a risca do tamanho ideal, porque se fosse muito fina ia bater na câmera, se fosse muito larga ia parecer presidiário. Então foi uma coisa que foi complicada. Rodamos Brasília, Goiânia, esse tecido teve que vir de São Paulo. O que também é legal falar que ele faz parte do conjunto, né, da direção de arte, foi tudo pensado junto. No final o Andrei deu retoques no metal para ficar mais usado. Os figurinos também que passaram que quase todos, né, que tiveram tiro, né, todo mundo que sofreu alguma interferência no tecido, foram confeccionados 2 de cada, né, para poder gravar 2 vezes, filmar 2 vezes. Um outro ponto que eu achei muito importante no filme foi a maquiagem, né, que foi feita para cada ator. Foi o Carlinhos Veludo que fez, ficou fantástico, porque os atores tiveram que ser envelhecidos, o tempo teve que passar no rosto de cada um, então as barbas foram crescendo, as olheiras, tiveram que vir apliques também do Rio e São Paulo, tanto de peruca como barbas, né, nos atores que foram envelhecidos, e também tem uma maquiagem fantástica, que é um personagem que é exposto a um reator atômico e tem o rosto todo queimado, quer dizer, ficou um trabalho excelente, fantástico, vocês vão conferir no filme. Uma coisa interessante também é que o filme ele é todo falado em russo. A gente achou que isso ia ser muito importante para dar um realismo maior. A gente chegou a cogitar, por exemplo, fazer um embromation, fingir que estava falando russo. Então a gente achou que realmente, já que está sendo tudo feito com tamanha realidade, tamanho realismo, a gente poderia experimentar falar o idioma russo. Isso. Nós fizemos algumas aulas de russo. Cada um aprendeu assim as suas frases, o significado de cada uma delas para poder dar as intenções. E foi muito legal que a gente contou com a ajuda do professor Roberto Ferreira, que é o intérprete de russo do Itamaraty. Então, além de ensinar o idioma, essas frases, ele também deu dicas de como agir, algumas coisas que a gente pode enriquecer a ideia do filme mesmo, o roteiro, com dicas que ele deu a respeito da realidade de uma cultura que a gente não tem tanto acesso. Esse filme pode passar em Moscou sem legenda, que ele vai ser perfeitamente entendido. Aí você vai morrer pra cá, ó. Seu tiro vai... Onde que botou aqui, né? Do lado esquerdo. Então você deve um tiro aqui, ó, pá, e aí cai. Atenção. Foi câmera. Ação.
لياتك بدي استنوني نبي فايت caralho. Me convidaram para produzir uns efeitos que eu nunca tinha feito, efeitos especiais para o filme, de tiros, de explosões, de fogo. E claro que eu testei primeiro nos outros, né? Eu fui o último a ser detonado. Mata o homem, tiro, Foi câmera, chegou. Ação! Pá! Explosion. E eu me baseei na experiência que eu tenho no teatro. Em alguns espetáculos nossos eu já fabrico esse processo que é detonado por curto-circuito. Então eu apliquei esse conhecimento no cinema. Só que demorou um pouco para a gente perceber que o maquiador, o sangue que ele preparou, tinha uma quantidade um pouco maior de álcool do que poderia ter, né, nesse tipo de efeito. O sangue que ele faz geralmente não está associado a curto-circuito. E quando a gente combinou as duas coisas, eu coloquei fogo nos 3 atores. Faz som. Foi câmera. Ação. Tavares Bruchniakov. E o Chico chegou para filmar assim no maior bom humor, amigo de todo mundo, as pessoas do set de filmagem ficaram maravilhadas assim com o jeito simples dele, né? E muito poderoso também atuando, né? Não há como não dizer que é um mestre de todos os comediantes no Brasil, porque ele é, de fato, um ícone do humor nacional e da cultura nacional. E é muito interessante para a gente também ter o Chico Anísio no nosso filme, porque ele faz parte da nossa formação. Don't cry, baby. Don't cry. My arrepiado. Há muito tempo que eu trabalho com música erudita. Eu acho que às vezes é a música que cria um clima e o espectador não percebe que está ouvindo. Astaiot Sagidad, ele pomas, eles miers. Então eu queria trabalhar essa ideia no filme, trabalhar com a música orquestrada e por até já conhecer a obra do Jorge Antunes e várias peças dele, uma sinfonia e tal, eu resolvi colocar os trechos no filme. E ficou muito bom, sabe? Não fiquei com vontade de trocar esse material. Eu resolvi apresentar para ele para pedir autorização para utilizar uns 3 ou 4 trechos de uma sinfonia que ele compôs. E aí foi engraçado, foi porque ele ficou felicíssimo de ver, foi prazeroso. E aí me propôs, né? Na hora foi engraçado. Eu falei assim, e aí, você autoriza a utilização da música? Ele falou assim, só com uma condição. Eu, putz, lá vem, né? Eu falei, o maestro é uma personalidade, né, assim, excêntrica. Eu falei, e agora? Não vai deixar? Poxa, que pena, né? Comecei a elaborar uma série de coisas na minha cabeça, quando ele mandou uma maravilhosa. Ele falou assim, eu só deixo usar minha música nesse filme se eu fizer a trilha sonora. Falando da música, não dá para não falar da edição de som, que também foi primorosa e foi pensada para aumentar os climas. Então tem as buzinas, o som da água, a pressão do mar no submarino, quando o submarino afunda, né? Isso tudo foi feito com muito carinho, com muito cuidado. O desenhista de som é o Pauli. A ideia era fazer o filme de forma que você não entendesse muito bem que aquilo era uma comédia, com algumas pitadas de humor durante o enredo, mas que a gente conseguisse levar as pessoas a acreditar naquele drama dos marinheiros no fundo do mar. O filme tem essa qualidade. Eu acho que a gente produziu um filme que ele remete ao imaginário das pessoas, a lembrança, a memória do que é um submarino, mesmo que ela tenha sido construída a partir de filmes americanos, filmes estrangeiros, mas eu acho que aí justamente por isso também funciona bem. Tudo foi novidade, porque nós entramos numa área bem diferente do teatro, uma área que a gente nunca tinha experimentado
estando tão envolvido no projeto, né? No teatro, o texto está ali vivo, a gente faz e no dia seguinte faz melhor ou faz pior, tira uma coisa, muda a outra. A gente está acostumado com o processo muito mais rápido no teatro. A gente ensaia um espetáculo e estreia em uma semana. Desde de escrever o roteiro até estrear o espetáculo, a gente faz isso em uma semana, às vezes, né? E no cinema a coisa é mais demorada, assim. Então, até o dia de rodar, a gente estava com muita ansiedade. Quando a gente fez essa interpretação mais séria, mas assim, cuja piada é a história inteira, existe uma piada final, mas um pouco do humor estava na gente atuando sério, foi muito interessante para a gente, eu acho, como um amadurecimento para começar até a experimentar o cinema. A gente queria fazer a história exatamente como estava escrito, né? Com a sua carga dramática. Também foi uma oportunidade da gente tentar experimentar no grupo, assim, nuances diferentes de uma comédia, uma comédia muito forte, com um besterol o tempo todo. É muito diferente do teatro, que é uma interpretação séria, mas não é uma interpretação que tomou muito de nós como artistas, assim. Esse filme é um filme que é todo bem temperadinho e na hora de cozinhar, assim, de preparar e tirar do forno, ele fica irresistível para quem gosta de filme de clima, para quem gosta de vibrar com o cinema, assim, de ficar tenso, de relaxar, de rir. Acho que o filme tem um pouquinho de cada coisa dessa. Enfim, nós gostamos muito da experiência e vamos produzir outros filmes daqui para frente. É isso aí, é uma alegria estar aqui. Beijo no coração.